festa tão esperada do ano chegou. Mas você sabe o motivo de tamanha celebração? E por que devemos ficar atentos à revelação de cada significado? O que isso tem a ver com você hoje? Se você está pensando que é apenas uma antiga história do nascimento do menino Jesus, ou que é uma prática cultural de troca de presentes e reuniões em volta de uma mesa farta de comidas, com enfeites espalhados, um pinheiro cheio de luzinhas e contos fantasiosos para alegrar as crianças, não pule esse vídeo. Será que o verdadeiro sentido do Natal é apenas isso? Você vai descobrir o mistério por trás desse tradicional costume que por séculos tentam ocultar o real significado e o que há de vir no desenrolar desse marco histórico. Pois vamos trazer o maior presente que você pode receber nesse dia e que durará para sempre com você. Mas antes, não esqueça do like e se inscreva no canal. A história do nascimento de Jesus é contada em detalhes nos evangelhos de Mateus e Lucas. Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade na Judéia. Seu nascimento foi anunciado por anjos e celebrado por pastores e magos. Até aqui, no entanto, não é mistério algum. Porém, este evento marcou o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento e o início de uma nova era na história da humanidade. O Natal é uma época para refletir sobre o significado deste evento e o que ele representa para nós como indivíduos e como sociedade. A história do nascimento de Jesus nos lembra da promessa de Deus de um Salvador que traz paz e reconciliação. Esta promessa é tão relevante hoje como era há 2000 anos. A Bíblia diz em Lucas 2, versos de 1 a 7, que o povo de Israel estava em um período de alistamento, onde todo cidadão retorna à sua cidade natal para se apresentar ao governador. Diante deste acontecimento, as cidades estavam cheias e todas as hospedarias lotadas. Um evento que movimentou o comércio e a sociedade. Assim como nos dias de hoje, essa cena se repete no período do fim de cada ano. Pessoas se encontram e reencontram, fazem suas refeições juntas, movimentam o comércio e as ruas e casas ficam uma verdadeira loucura. Foi neste cenário que Jesus nasceu. Enquanto José e Maria estavam em Belém para se alistarem, chegou a hora de Maria dar à luz. Porém, não havia sequer um lugar para ter todos os cuidados de um parto e repousar o neném, sobrando apenas o espaço onde guardavam os animais dos hóspedes de um estabelecimento. Sendo assim, Jesus veio humildemente à terra na forma humana para cumprir o propósito do Messias, o Salvador dos judeus. Entretanto, o povo estava tão distraído com o alvoroço que o recenseamento estava causando que não percebeu a grandiosidade histórica da chegada do Messias. Não perceberam os sinais que havia para o cumprimento da grande profecia. Quais sinais eram esses? Eram palavras que os profetas no Antigo Testamento anunciavam que haviam de acontecer e que apenas poucas pessoas, como os pastores e os reis magos, José e Maria, perceberam enquanto o povo estava distraídos em festas e bebedeiras. Vamos ver algumas destas palavras ditas pelos profetas e seus cumprimentos. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Já no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 23, essa narrativa é de um anjo anunciando a José que Maria foi a escolhida, para que a profecia dita pelo profeta estava por se cumprir. Também, em Miqueias, capítulo 5, verso 2, o profeta anuncia de onde viria o Salvador. Veja isso. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos.
Note que em Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, a história do nascimento de Jesus conta a sua localização. Veja: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aqui percebemos que os magos do Oriente, que passavam a estudar e analisar os tempos e as épocas, sabiam que o Messias estava entre eles. Porém, o povo estava a se distrair, como falamos anteriormente. Voltando mais além no Antigo Testamento, quando Deus falava com seu povo, mencionou a respeito de Jesus e sua missão aqui na terra. Observe, no livro de Números 24, 17, em seu contexto diz: eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Estamos diante de mais um sinal que foi dito pelos antepassados e que estava no cenário da vinda do menino Jesus no dia do seu nascimento, a estrela. Mas não para por aqui. É de se espantar que até o choro das mães, nesse período, estava predito pelo profeta Jeremias. Veja o capítulo 31, verso 15 em seu livro. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. A narrativa em Mateus 2, versos 16 a 18, conta exatamente o que se passou com aquelas mães, como mencionado nas Escrituras por profecia. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Você percebe que muitos sinais foram dados para anunciar o acontecimento que iria marcar os tempos e épocas, mas que a maioria das pessoas estavam indiferentes, ocupadas com seus afazeres, que até tinham em mente a esperança da vinda de um libertador, mas que quando ele veio não perceberam mesmo com os sinais e, mais ainda, não creram em seu poder. Triste realidade, não é? Mas o fato é que nos tempos da vinda de Cristo, para trazer a salvação e implantar o seu reino de luz, que é eterno, os sinais não tiveram muito crédito, assim como em sua segunda vinda não está diferente. Muitos estão distraídos e rejeitando os sinais da volta de Jesus. Sim, Jesus está voltando e não devemos ignorar os acontecimentos. Desta vez, não será em uma simples manjedoura, nem sobre um jumentinho e uma estrela específica a guiar. Não, definitivamente não. Jesus voltará com poder e glória sobre sua majestade e irá governar e destruir tudo o que provém do mal. Ele virá para buscar os seus, ou seja, aqueles que entregaram suas vidas ao senhorio de Deus e viveram uma vida reta lutando contra o pecado, trazendo luz em meio às trevas e estendendo o reino do seu amor. Aqueles que atentamente se inclinaram sobre suas escrituras e com muito zelo se atentaram aos ensinamentos que nela continham. Assim perceberam os sinais de que nela estão, sobre esse grande e último fato histórico da humanidade. Como vimos alguns de tantos sinais do nascimento do Salvador, a Bíblia toda também nos dá sinais de como será e qual tempo a terra estará em sua volta. O próprio Jesus mencionava e alertava seus discípulos sobre isso em Mateus 24, versos 32 a 39, descreve um de seus ensinamentos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas,
Sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Impressionante como está claro e detalhado o ensinamento de que devemos estar preparados e vigiar o tempo todo, porque a qualquer momento a profecia vai acontecer. Ele virá, quer você acredite ou não, isso vai acontecer, e como estamos vivendo é que fará toda a diferença. Talvez você esteja pensando que essa afirmação é um pouco duvidosa, pois esse anúncio é manchete antiga. Desde sempre ouvimos falar que Jesus está voltando. Realmente, essa é uma mensagem que ouvimos desde muito tempo. Isso porque quando Jesus disse em seu ministério aqui na terra, é chegado o reino de Deus, abriu-se a contagem regressiva e o tempo está passando e a cada dia mais próximo está de acontecer esse grande evento. Estamos em tempo de rever algumas de nossas crenças e ajustarmos nosso propósito com o propósito de Jesus. Se ligarmos todos os fatos bíblicos e históricos, vamos perceber que o alvo de toda a humanidade é Jesus e o seu feito aqui na terra por nós. Ele nasceu entre nós, viveu a nossa vida e sabe de cada sentimento nosso. Está junto ao Pai, intercedendo por nós e nos buscará para com Ele passar a eternidade que não tem fim. Você compreende isso? Entende que o Natal é mais do que tudo o que falamos no início desse vídeo? Não é apenas um nascimento que aconteceu há milênios atrás. É um nascimento que pode acontecer agora, nesse exato momento, dentro de você. Uma luz que irá clarear o caminho e te levar ao Salvador de sua alma, te fazendo nascer de novo e viver para uma nova realidade. Para ser mais específico, a celebração deve ser Jesus. Devemos trocar presentes, festejar com nossa família e amigos, mas com o único objetivo: celebrar a Jesus até que Ele venha. Venha nos buscar e nos levar para um reino que é mais real do que a vida aqui na terra. Um lugar sem dores, lágrimas e sofrimento. Estamos falando do céu. Mas esse assunto podemos falar em um outro vídeo e esmiuçar cada detalhe desse lindo lugar. Enquanto isso, devemos nos atentar para os sinais de sua volta. É só olharmos para o mundo e seu sistema caído, onde os governantes e cada cidadão estão cada vez mais corrompidos pelo mal e sua ganância. Não tem mais como suportar tamanha maldade. Os últimos dias serão cruéis e difíceis. A natureza e toda a humanidade desta geração estão em seu limite. Por isso devemos crer que nos resta pouco tempo para o Senhor Deus colocar um basta em tudo o que vem das trevas e nada será poupado. Ele ama o ser humano, obra de sua criação, porém não pode habitar onde há pecado. Sua natureza divina o impossibilita. Dessa forma, fez com que Cristo se fizesse carne e venceu o pecado, para nos colocar novamente no mesmo ambiente de Deus Pai. A Bíblia nos diz, em Isaías 53, verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não tem como falar do único e verdadeiro Natal sem mencionar o ato de Jesus na cruz, o verdadeiro sentido da Páscoa, assunto também que podemos conversar aqui no canal Eu e Deus, Histórias da Bíblia. Para concluirmos esse momento em que você e eu pudemos refletir, e creio que também chegou a essa conclusão:
Não devemos nos distrair com as maravilhas ilusórias que o maligno nos apresenta na forma atrativa das mídias, entretenimento e ambições, enquanto tudo já está posicionado para o maior evento de todos os tempos. E uma única coisa devemos ansiar, que é Jesus. Tudo se resume a Ele. Apocalipse, o livro da Bíblia que em sua totalidade faz uma retórica do evento do fim dos tempos, o parênteses cronológico que Deus criou na eternidade, resume e define muito bem quem é Jesus no capítulo 21, versos 6 e 7. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Se vamos falar de presentes, creio que não podemos deixar de mencionar o maior presente que uma pessoa pode ganhar, que é a salvação em Jesus Cristo e tudo o que herdamos de Deus Pai por meio dele. Mas se o certo é a troca de presentes, o que podemos fazer é entregar nossa vida totalmente a Jesus, em gratidão e oferta por tudo o que nos fez. Claro que não se compara e que não é como o câmbio de troca entre céu e terra. É totalmente por amor. Como a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. Mas agora nós devemos escolher amá-lo, pois seu amor nos constrange. E não se esqueça, o convite está aberto para se inscrever no nosso canal Eu e Deus, Histórias da Bíblia, e deixar aquele like para fortalecer a nossa conexão. Que nesse Natal seja mais do que uma simples comemoração, mas sim um encontro profundo com o verdadeiro sentido dessa festa. Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração e que você receba o maior presente de todos, a salvação em Jesus. Até a próxima, e que a luz de Cristo brilhe sempre em sua vida.